e pedimos a tua bênção, a tua unção, a tua luz e a tua plenitude. Pai, olha para cada alma que já se encontra em tua casa, olha para essas pessoas que estão nas mídias digitais, que todas elas, meu Pai, venham receber de ti a graça, o amor, a misericórdia, a plenitude do Espírito, o amor verdadeiro, os milagres, meu Pai. Que este povo possa ser liberto, que este povo possa ser abençoado, que este povo possa ser muito mais do que vencedor, que esse povo possa desfrutar da vida abundante que só o Senhor tem para dar. Ajuda este povo, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo. Eu peço a tua bênção, eu peço a tua unção, eu peço a tua luz e a tua plenitude. Eu peço que o Senhor possa libertar, curar, transformar, abençoar, santificar cada vida em o nome de Jesus. Levanta as mãos aos céus e diga: Pai, eu estou na tua presença para receber sabedoria, conhecimento e usar com inteligência. Meu Deus, reveste-me com as tuas armaduras. Meu Deus, eis-me aqui. O que queres que eu te faça? Jesus, responda às minhas orações. Jesus, ensina-me a andar no teu caminho, a praticar e a viver a tua palavra. Que todos digam amém, digam graças a Deus, e para Jesus uma linda e maravilhosa salva de palmas, bem forte, que é para o Senhor. A Ele a honra, a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Meus amados, pode sentar. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à casa do Senhor, para a nossa primeira reunião do dia. E eu tenho certeza que o Senhor nosso Deus irá nos abençoar grandemente. Nós temos uma palavra de Deus que vocês vão ver que vai ser uma bênção na vida de vocês. Então abra o seu coração, não deixe que nada e ninguém atrapalhe você. Deixa eu falar com os meus amigos aqui das mídias digitais, os meus amados que ainda não estão podendo vir à igreja. Deus abençoe a todos vocês que estão nas mídias digitais. Eu sou o pastor José Hilton Batista. Você está na Igreja Internacional da Graça de Deus, na rua Padre Carapceiro, número 357, Boa Viagem, Recife, Pernambuco. Está aqui a foto da nossa igreja, nós estamos aqui dentro, tá? E você pode participar conosco, interagir através do nosso WhatsApp, que também é o telefone da nossa igreja. Você pode mandar o seu pedido de oração, o seu pedido de visita online, ou você também pode fazer a sua contribuição e mandar a sua transferência, sua foto da sua transferência para o nosso WhatsApp. O DDD de Recife, de Pernambuco, é 8181, e o nosso telefone é o 3090 3300, 3090 3300. Eu quero que você abra sua Bíblia, os irmãos aqui da igreja também, no Salmo 86, no versículo 11. É um salmo que o nosso pastor Jaime de Amorim Campos tem falado sempre, e hoje, quando eu vim no caminho de casa para aqui para a igreja, Deus me colocou esse salmo no coração. Não é a nossa mensagem de hoje, tá? Mas eu quero fazer uma oração com vocês em cima desse salmo. O Salmo 86, versículo 11, ele começa dizendo aqui, é um salmo de Davi, né? Que ele diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Então nós temos aqui, irmãos, três pedidos distintos que Davi faz, mas ao mesmo tempo estão todos interligados. O primeiro pedido, ele pede para Deus ensiná-lo. Irmão, não tem coisa melhor do que isso, da gente aprender. Ontem eu estava na minha casa, né? E como vocês sabem, eu e a minha família temos meditado em 12 capítulos, desde o início da pandemia, né? Por dia, todo dia a gente medita em 12 capítulos. E ontem eu meditei 6 de manhã e 6 no final da noite. Mas durante o dia, irmão, eu senti no coração de estudar o livro do profeta Isaías. E, aliás, do profeta Zacarias.
São 14 capítulos. E também eu senti no coração, né, de estudar no livro do missionário, na Bíblia que o missionário, né, R.A. Soares ajudou a fazer, né, e os comentários do missionário. Então, cada capítulo eu ia lendo, né, cada divisão do capítulo, conforme a Bíblia do missionário mostra, eu ia lendo, e além de ler, eu ia estudando o que o missionário, a revelação que Deus deu para ele, né? Aí juntava aquilo que o Espírito de Deus estava me dando na hora, junto com aquele que Deus estava usando o missionário para dar. Foi uma maravilha, irmãos. Então não tem coisa melhor do que você pedir a Deus, para o Senhor Deus te ensinar. Ensina-me, Senhor. Ensinar o que, pastor? O teu caminho. Então nós temos que pedir a Deus para que Ele ensine o caminho dele. Ora, quem é o caminho? É Jesus Cristo. Ele é que é o caminho. E Ele pede: e andarei na tua o que, irmão? Verdade. Quem é a verdade? É Jesus, que é o caminho. Então você vê que são coisas distintas, mas ao mesmo tempo estão o que, irmão? Interligadas. Não foi à toa, irmão, que Davi foi o grande homem segundo o coração de quem, irmão? De Deus. Não foi à toa que Davi foi um rei vencedor. Irmão, se eu e você queremos ser vencedores, a gente precisa, irmão, ter esse aqui como base. Queridos, não existe fórmula mágica. No mundo espiritual, você não pode ser, o Senhor já ensinou. Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Se você for um preguiçoso, espiritualmente falando, você vai ser facilmente derrotado. Você vai estar um tempo no Evangelho, daqui a pouco você diz: aquilo não é de nada, não adiantou de nada para mim. Por quê? Porque você nunca levou o Evangelho, o quê, irmão? A sério. Porque você nunca deu devido valor. Você nunca fez o que o Evangelho pediu para você fazer, que é meditar na palavra de dia e de noite, que é estar orando. Irmão, nós temos que aprender a nos esforçar espiritualmente. Nós temos que aprender, né? Se eu juntar ontem, né? Foram 14 mais 12. Eu estudei 26 capítulos da palavra de quem, irmão? De Deus. Olhe para você, faça a sua introspecção. Você estudou o quê? Você leu o quê? Você orou o quê? Então, meus irmãos, não existe fórmula mágica. É você que tem que aprender. É você que tem que abrir o seu coração diante do Senhor, aprender, para que o Senhor nosso Deus possa te abençoar, para que você possa fazer. Ontem, né, uma pessoa me ligou pedindo, né, até de outro estado, pastor, aliás, me ligou não, falou com a minha esposa, a pastora Neide, né, para que eu pudesse dar uma palavra para a pessoa, que a pessoa estava com câncer, e o câncer estava dando metástases, né, e pediu para eu dar uma palavra, fazer uma oração pela pessoa, né. Aí a gente fez uma videochamada e eu levei a pessoa a palavra de Deus. Eu dei várias palavras, né, mas uma das palavras que eu dei foi Êxodo 15, versículo 26. Põe aqui na tela, por favor. Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Em Êxodo 15, 26, na parte final, o Senhor declara: eu sou o Senhor que te sara. Essa palavra aqui, ela é muito comum no meio evangélico. Tem muitas pessoas que abrem a boca para proferir essa palavra. Mas tem muitas pessoas que proferem essa palavra e a cura não vem. Mas por quê? Porque a pessoa não consegue enxergar o contexto. O que é que diz o contexto? Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus. Então primeiro você tem que ouvir a voz do Senhor teu Deus. Segundo, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos. Você tem que ouvir e executar. Você tem que ouvir e fazer. Terceiro, e inclinares os teus ouvidos aos seus o que, irmão? Mandamentos. Você tem que ouvir, você tem que fazer e você tem que inclinar. A palavra também diz: e guardare todos os seus o que, irmão? Estatuto, conjunto de normas e o que, irmão? E regras. Então, vamos lá. Tem que ouvir, tem que fazer, tem que inclinar e tem que o que, irmão? Que guardar.
Quando nós fazemos essas 4 coisas, ele vai ser o que, irmão? O Senhor que nos sara. Por quê? Porque nenhuma das enfermidades porém sobre ti que pus sobre o que, irmão? Sobre o Egito. O Egito aqui é símbolo de pecado, sobre a vida dos pecadores. Então, não adianta, irmão, não existe fórmula mágica. O que existe, né? Eu tenho falado para as pessoas que têm vindo ao longo da semana, né? E principalmente as pessoas que estiveram comigo sexta-feira, eu falei para elas, né? O que Deus tem me levado a fazer é dar para elas uma base. Eu fico muito triste, porque tem muita gente que não se esforça para vir durante a semana, só vem no domingo, tem gente que só vem na ceia, tem gente que não vem, aproveitou a pandemia para tirar férias de Jesus, hein? Só a misericórdia do Pai. E eu estou dando para vocês uma base, porque não adianta você ser abençoado na minha fé, não adianta a gente fazer o que muitas vezes a gente faz, né? Fica ali injetando a fé em você, injetando até que a fé brote e você vai. Mas se você não tem uma fé real, se você não tem uma consciência limpa, pura na palavra, você recebe a bênção, você sai ali, você anda um pouco e o diabo consegue roubar a sua bênção. Você perde a bênção, como muita gente. Ah, pastor, eu fui curado e depois a pessoa deixou de ser curada. Voltou o problema de novo. Mas por que voltou o problema de novo? Por que não foi curado? Por que não foi abençoado? Por quê? Porque muitas vezes tem faltado para a pessoa a base, tem faltado a pessoa entender. Ele é o Deus que nos sara, sim, mas para que Ele possa ser o Senhor que nos sara, é preciso você ouvir atento à voz do Senhor, é preciso você fazer o que é reto diante dos seus olhos, é preciso você inclinar os teus ouvidos aos seus mandamentos, é preciso você guardar todos os seus, o que, irmão? Estatutos, que é o conjunto de normas e regras, porque fazendo isso, nenhuma das enfermidades porém sobre ti que pus sobre o Egito, porque Ele é o Senhor que sara. Então, Davi, sabendo destas nuances, querendo ter uma fé real, um vencedor, aquele fortalecido pelo poder de Deus, Davi fez o quê? Davi buscou o quê? Davi ousou a pedir a Deus. Salmo 86, versículo 11. O que foi que Davi ousou a pedir a Deus? Ensina-me, Senhor, o teu que, irmão? O teu caminho, e andarei na tua o que, irmão? Verdade. Une o meu coração ao temor de que, irmão? Do teu nome. Então nós precisamos buscar de Deus essa capacidade. Nós precisamos buscar de Deus a condição para vencer, a condição de ser mais do que vencedor, a condição de se tornar uma pessoa vitoriosa e vencedora em Cristo Jesus. E é isso que você tem que entender, é buscar de Deus, é você. Deus, ensina-me o teu caminho, me ajude a andar na tua o que, irmão? Verdade. Unindo o meu caminho, andando na tua verdade, eu vou o que, irmão? Unir o meu coração ao temor, ao respeito, à obediência ao teu o que, irmão? Ao teu nome. Curve a cabeça, feche os olhos. Senhor nosso Deus e amado Pai, em tua santa e gloriosa presença, nós nos colocamos e buscamos a tua face e pedimos, meu Pai, que as verdades da tua palavra estejam sobre nós, que o poder do Senhor esteja sobre as nossas vidas, que o Senhor possa nos ajudar a nos fazer mais do que vencedor. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, precisando da ajuda do Senhor, precisando do fortalecimento, da edificação, da santificação. Pedimos a tua bênção, clamamos o teu santo poder, pedimos a luz do Senhor, a plenitude do teu Espírito, pedimos a unção verdadeira do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar grandemente e poderosamente, que o Senhor possa nos fazer muito mais do que vencedores, que todos digam amém. Glória a Deus. Então, irmão, isso aí foi só uma introdução. Quando eu vinha no caminho, como eu falei para vocês, Deus me colocou essa palavra no coração e eu quis trazer para vocês. Vamos à nossa mensagem de hoje. A nossa mensagem de hoje está lá em Jó 22, versículo 21.
O título da mensagem: União com Deus, parte 3. Nós vamos entrar na terceira parte dessa mensagem, já 2 domingos que eu venho batendo nessa mensagem, né? E nós vamos agora à parte 3, em nome de Jesus, tá? Então, tá aqui, União com Deus, parte 3, tá? Domingo, dia 4/10/2020, pastor José Hilton Batista. Vamos lá, a Jó 22, versículo 21. O versículo 21 foi a primeira matéria que eu dei para vocês, né? Eu não consegui sair do versículo 21. Deus abriu tanto entendimento, foi tanta mensagem que ele deu através desse versículo, né? A gente passeou tanto na Bíblia, que não deu para sair no primeiro domingo do versículo 21, né? Então, ele começa dizendo aqui: une-te, pois, a Deus, e tem o que, irmão? E tem paz. E assim te sobrevirá o que, irmão? O bem. Eu mostrei para vocês, né, dentro de tantas coisas que Deus nos mostrou, o rei Uzias. O rei Uzias, ele buscou a comunhão com Deus, né? E quando ele buscou essa comunhão com Deus, Deus o fez o que, irmão? Prosperar. Deus o fez ele ser uma pessoa mais do que vencedora. Deus deu a ele a vitória. Deus deu a ele a capacidade para ele conquistar, né? A gente viu lá que a união dele com Deus fez ele prosperar. A união dele com Deus fez com que ele saísse a guerra, vencesse a guerra, porque Deus o ajudou, e fez até ele preparar o exército dele, e Deus colocou perto dele pessoas que criavam, inventavam coisas, facilitava a vida dele, e ele foi altamente engrandecido e altamente ajudado, porque Deus o engrandeceu, Deus o ajudou. Amém? Então, aí vem para a matéria do domingo passado, que foi o versículo 22 e o versículo 23, né? Aceita, peço-te, a lei da sua boca, e põe as suas palavras no teu, que, irmão? Coração. Aqui eu quero lembrar a vocês o Salmo 119, versículo 11, tá? Eu quero trazer para vocês aqui, dentre tantas coisas, nós não conseguimos sair desses 2 versículos, né? Quem esteve aqui viu quanto Deus nos usou. Escondi a tua palavra, onde? No meu coração, para eu não pecar contra ti. Porque a única coisa, Isaías 59, 1 e 2, a única coisa que separa você de Deus é o que, irmão? É o pecado. Então o salmista pede para esconder a palavra do Senhor no coração do salmista, para que ele não possa pecar contra o Senhor. Também tem que ser a mesma coisa para mim e para você. Continuando, meus irmãos, ele diz: aceita, peço, a lei da tua boca, e põe as suas palavras no teu coração. Se, há uma conjunção condicional, né? Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás o que, irmão? Edificado. Então, é importante que o cristão entenda isso, irmão. Eu não dei para vocês isso, mas Deus está me tocando aqui no coração e eu tenho que dar para vocês, tá? Na parábola do semeador, em Mateus 13, nós temos 4 tipos de pessoas. 3 são reprovadas, 1 aprovada. 3 são pessoas, irmão, que a palavra não vai prosperar, que a pessoa não vai conseguir vencer as etapas. Se você ler as 7 cartas do Apocalipse, as 7 cartas à igreja, né, de tempos, ou as igrejas que são, né, a gente vê que em cada carta o Senhor fala ao que vencer. É símbolo que infelizmente muita gente não vai conseguir o que, irmão? Vencer. E isso vai ser muito triste, irmãos. A pessoa conhecer a palavra e não se esforçar espiritualmente para vencer. E no último dia ser reprovado. E aí ir lá queimar por toda a eternidade no lago que arde com fogo e enxofre. Para pensar nisso. Misericórdia, né? Que isso nunca ocorra comigo nem com você, irmãos. E para isso a gente tem que se esforçar. A gente tem que entender. Deus não chamou nenhum de nós para sermos religiosos.
Deus nos chamou para que nós possamos ser praticantes da palavra. Deus nos chamou para nós sermos os seus filhos, para nós sermos o seu representante. E em Mateus 13, no versículo 11, a palavra do Senhor diz o seguinte: ele respondendo disse: porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não lhes será o que, irmão? Não lhe é dado. Versículo 12, por favor. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será o que, irmão? Tirado. E ele diz mais, versículo 13: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, olha que coisa séria, não veem, e ouvindo, não o que, irmão? Não ouve e nem o que, irmão? Compreende. Aí ele faz a grande revelação, por que tudo isso está acontecendo? Aí ele diz aqui, versículo 14, por favor: e nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não que, irmão? Percebereis. Versículo 15: porque o coração deste povo está o que, irmão? Endurecido. Irmão, eu e você temos que orar a Deus para que o nosso coração não seja endurecido, nós não sejamos pessoas de dura cerviz. Meu amado, minha amada, o que é que a palavra tem falado contigo? Sexta-feira, quando terminou o culto, uma pessoa me procurou: ei, pastor, o senhor está falando da minha vida aí no altar, né? Eu ri para a pessoa, né? Aí eu digo: você acha que eu estou dando indireta para você? Aí a pessoa olhou: não, pastor, eu sei que é Deus que está falando comigo. A carapuça serviu. Se a carapuça serve, irmãos, Deus só corrige o filho que ama. Nós pastores, irmão, é uma linha muito tênue. Se a gente se afasta das ovelhas, o pastor é esnobe, o pastor não se relaciona com ninguém. Se a gente se aproxima demais das ovelhas, o pastor conhece a minha vida e fica saltando em direta no altar. A pessoa, então, é uma situação, irmão, que só Deus. Eu não me atenho a falar com ninguém, mas eu só falo depois da palavra, porque primeiro Deus tem que falar com você. Deus falou com você, pronto, aí pode vir que eu falo com você. Porque senão, se eu seio de você antes do culto e subo no altar, Deus pode me usar, mas você vai dizer: não, pastor me ouviu e agora está ali me dando como exemplo, está ali me escarnecendo, está ali falando mal de mim. Então eu adotei esse sistema desde o início, né? Quando eu vi essa situação de Jesus, eu não posso me negar, mas também eu não posso ser um empecilho na vida de quem quer que o Senhor queira falar. Então digo para todo mundo: terminou o culto, eu estou à sua disposição. Até o próximo culto, que é 3h da tarde, e a gente vai falar aqui até cansar. Então, estou à sua disposição. Mas antes do culto, não me procure, que eu não vou te atender. Porque primeiro é Deus que tem que falar com você. E louvado seja o Senhor. E muita gente que veio com a intenção de falar comigo, Deus falou com ela, ela não teve mais necessidade nenhuma de falar comigo. Isso é o melhor que tem que acontecer. Então nós temos que entender, irmão, o que é que Deus tem falado com você? O que é que Deus tem te pedido? Qual é a orientação do Senhor para a sua vida? Você já cumpriu as etapas da salvação? Você já aceitou Jesus? Você já cumpriu o mandamento? Quem crê e for batizado será salvo. Você já passou para a próxima etapa, que é nascer da água, da palavra e do Espírito Santo? Você já recebeu o batismo do Espírito Santo, que não é dado pelo homem, mas é dado pelo próprio Senhor Jesus? Você já tem parte na sua vida os 9 dons espirituais?
o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra do conhecimento, o dom de discernimento do Espírito, os dons de curar, os dons do milagre, o dom da profecia, o dom da fé, o dom da variedade de línguas e o dom da interpretação de línguas. Você já conseguiu desenvolver o fruto do Espírito Santo? O fruto, o amor, a paz, a alegria, longanimidade, a paciência para suportar as afrontas, a benignidade, o ato de fazer o bem sem importar a quem, a bondade, a fidelidade e a mansidão. Você já conseguiu desenvolver, porque nenhum fruto nasce maduro, todo fruto desenvolve. Mas muitas vezes, o que é que nós damos margem para desenvolver? A raiva, a mágoa, o rancor, o ressentimento, o nervosismo, a aflição, a angústia. Então, muitas vezes, nós temos desenvolvido coisas erradas. Nós não temos desenvolvido aquilo que Deus tem para nós. Então, ele diz aqui, porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mal o que, irmão? Grado com os seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda. Olha só agora essa parte final. E compreenda com o coração e se o que, irmão? E se converta e eu cure. Então, você tem que se converter para ser curado, para ser liberto, para ser abençoado, para ter uma vida verdadeira. Então, voltando aqui, Jó 22, versículo 23, aceita, peço a lei da sua boca e põe as suas palavras no teu coração. 23, se te converteres ao Todo-Poderoso, serás o que, irmão? Edificado. Afasta a iniquidade da tua o que, irmão? Da tua tenda. Deus não vai fazer por você o que você tem que fazer. É só você lembrar de Jó. Jó 1, versículo 1. O que é que diz Jó 1, versículo 1? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem o que, irmão? Sincero, homem reto e temente a quem? A Deus. Por favor, leiam para mim a parte final. O que é que Jó fazia? Desviava-se do mal. Amém? Deus não vai fazer por nós o que nós temos que o que, irmão? Que fazer. É você que tem se desviado do mal. O Salmo 101, versículo 2 e versículo 3, ele diz o seguinte, Salmo 101, versículo 2, portar-me-ei com inteligência no caminho que, irmão, reto, quando virás a mim? Então, quando Deus visitar você, o que é que Deus vai achar em você? A palavra do Senhor diz, andarei em minha casa com um coração que, irmão, sincero. Vocês estão lembrados que Jó era sincero? Sinceridade, irmão. Pastor Jaime de Amorim Campos, ele fala sempre sobre isso. Deus não busca perfeito, mas Deus busca aqueles que são o que, irmão? Sinceros. Então, Deus, seja sincero. Pai, eu estou fraco na fé. Pai, o Senhor sabe que todas as vezes essa situação mexe comigo. O Senhor sabe o desejo que vem em mim. O Senhor sabe a vontade que vem em mim. O Senhor sabe a preguiça espiritual que eu tenho. Então você tem que ser sincero diante de Deus. Tem que se expor, tem que abrir o coração. A palavra do Senhor diz na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 14, 15 e 16. Hebreus 4, 15 e 16. Ele diz, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de quê, meus amados? Das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo, preste atenção nisso, em tudo foi tentado, mas sem o quê, irmão? Mas sem pecado. Versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono de quê, irmão? Da graça, para que possamos alcançar o quê? Misericórdia e achar o quê? Graça, a fim de sermos o quê, amados? Ajudados.
Quando? Onde? Em tempo oportuno. Tudo que o Senhor Deus quer é me ajudar, é te ajudar. Na carta, aqui mesmo na carta aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 22 e 23, ele fala também sobre isso. Ele declara: cheguemos-nos com verdadeiro que, irmão? Coração, e inteira certeza de que? De fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Por que isso? Versículo 23, porque ele declara: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém, meus irmãos? Então, voltando lá, por favor, Jó 22, estamos ainda no versículo 23, se te converteres ao Todo-Poderoso, serás o que, irmão? Edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. Agora vamos entrar na matéria nova, na matéria de hoje. Esses 3 versículos nós damos o 21 há 2 domingos atrás, 22 e 23 domingo passado. Agora vamos entrar na matéria nova. Versículo 24. Então, o que é que vai acontecer com você fazendo tudo isso? Amontoarás ouro como pó. E ouro de que, irmão? De Ofir. Como pedras de que, irmão? Do ribeiro. Então, o que é que Deus mostra aqui para nós? Se nós priorizarmos buscar Ele, Ele está pronto para nos ajudar. A palavra do Senhor diz para nós, em Mateus capítulo 6, versículo 25, Ele diz para nós o seguinte, Ele declara: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto a vosso que, irmão? A vossa vida. Pelo que haveis de quê? De comer, ou pelo que haveis de quê? De beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Aqui tem muitas revelações, né? Deixa eu me ater a 2 aqui para você entender a profundidade. O maior problema nosso é que às vezes a gente não procura do Espírito Santo as revelações contidas, as verdades contidas na palavra dele. A palavra do Senhor diz aqui, ó, não é a vida mais do que o mantimento. Quem é a vida? Jesus. Então Jesus, ele é mais importante do que o mantimento, porque nem só de pão viverá o homem, mas de todo o que? A palavra que sair da boca de quem, irmão? De Deus. E outra coisa, e o corpo mais do que a vestimenta? Quem é o corpo, pastor? Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27, põe aqui por favor na tela. Ora, vós sois o que você é, irmão? O corpo de quem? De Cristo, amém? E seus membros em particular. Quem é o corpo? Eu e você. Quais são os 2 grandes mandamentos? O primeiro, volta lá para 6:25, Mateus 6:25. Então, quais os 2 grandes mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas. Quem é a vida? Jesus. Quem é Jesus? Ele é Deus. Amém? E qual é o segundo grande mandamento? Amar o próximo como? Quem é o corpo? Eu e você. Entenderam, meus irmãos? Então, o que é que hoje nós vemos? As pessoas, né? A minha esposa, eu não tenho dificuldade, irmão, para ler de perto, né? Eu tenho um pouco de dificuldade em ver a distância. E eu fui fazer um óculos, né? E uma irmã da nossa igreja, aliás, nossa igreja não, uma irmã em Cristo, era filha de um pastor, daqueles pastor da Assembleia, que são pastores nominais, né? Tem a nomenclatura de pastor, mas trabalha no mundo secular, né? E por aí vai. Não vou entrar em detalhes, que cada congregação tem as suas doutrinas, tem as suas regras e normas, não é o meu caso, né? Mas uns amados de Cristo, as pessoas que nós conhecemos lá quando estivemos lá em Aracaju, né? E fomos fazer, né? E a pessoa procurou o que era de bom para me oferecer, né? Sempre dando uns descontos especiais, foi uma coisa abençoada, né? Mas só que a conta, irmão, eu sei que ele foi fazendo a conta, e a conta deu um pouco alta, né?
Aí eu digo, não pode ser não dá certo não. Não, pastor, mas eu facilito, sei o quê, papapá. Eu digo, não vou fazer isso não, né? Aí a minha esposa fez, espera aí, aí me puxou assim para o canto, né? Rapaz, o carro deu problema, você gastou uma fortuna no carro. Agora, para você fica aí se amarrando, aí vai colocar coisa de péssima qualidade, vai ofender mais a sua vista. Para com isso. E eu parei e aquilo ali me foi uma grande lição. Quantas vezes nós não fazemos isso? As coisas materiais a gente dá muito mais o que, irmão? Valor. E as coisas humanas, né, o nosso semelhante, o nosso próximo, a gente fica aí fazendo coisas piores. A gente tem que mudar isso, irmãos. Essa palavra vem para nos orientar sobre isso. A vida é mais importante do que o mantimento. Jesus, Deus, porque com Ele nós teremos tudo. E o corpo que somos nós, mais do que a vestimenta. Então nós temos que colocar em prioridade o quê? Aí o versículo 33 responde. O que é que diz o versículo 33? Mas buscai primeiro o que, amados? O reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão o que, irmão? Acrescentados. O Salmo, deixa eu ver aqui, meus irmãos, deixa eu dar aqui uma pesquisada, mas eu creio que eu acho que é o Salmo 80, deixa eu olhar aqui para não falar, deixa eu dar só uma conferida aqui. É o Salmo 81, versículo 8. No Salmo 81, versículo 8, o Senhor Deus, Ele faz uma lamentação a respeito de Israel. E isso serve para mim, serve para você. Preste bem atenção à lamentação que Deus faz. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Admoestar é chamar a atenção. Deus só corrige o filho que ama. Amém, meus amados? Quando você, querido, vê um culto como esse, e você é chamado a atenção, nas entrelinhas da palavra, Deus puxa a tua orelha, né? Nas entrelinhas do culto, de repente você vê o pastor entona a voz, de repente o semblante muda, né? A coisa, mas por que isso? Ele estava tão legal agora, né? A gente tem que ser guiado pelo Espírito, não por aquilo que a gente acha, por aquilo que a gente quer. Eu sempre, toda vez que subo ao altar do Senhor, eu peço ao meu Pai, que não seja eu, mas seja o teu Espírito através de quem, irmão? De mim. Ah, pastor, naquele momento o Senhor me chamou a atenção. Deus só corrige o filho que ama. Aí você tem que lembrar de Saul, rei, colocado por Deus a pedido do povo, claro, mas Deus colocou. Toda autoridade é constituída por quem, irmão? Por Deus. Amém? Deus usa o profeta Samuel para chamar a atenção de Saul. Saul não aceita. Saul pede perdão a Samuel, mas não pede perdão a quem, irmão? A Deus. Saul estava nem aí para o que Deus estava pensando. Saul estava preocupado o que Israel, o que os anciãos de Israel iriam, que, irmão, dizer. Coitado, nunca mais foi repreendido. Reinou 40 anos perante os homens, mas não reinava mais perante quem, irmão? Deus. É triste isso. É triste. E às vezes a gente vê gente dentro da igreja, irmãos, que ela está dentro da igreja, ela frequenta a religião evangélica, mas ela não tem mais comunhão com quem, irmão? Com Deus. Ela é um sepulcro caiado, ela é um ímpio, ela é aquela pessoa que a palavra de Deus faz uma coisa, ela distorce, ela debocha, ela faz tudo ao contrário. A gente tem que ter cuidado nisso, meus irmãos. Ele aqui, admoestarei a Israel, se me o que, irmão? Ouvisse. Irmão, a mesma coisa somos nós. O que é que diz Isaías 1,19? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o que, irmão?
o melhor desta terra. O que é que diz Deuteronômio 28, versículo 1 e 2? Se a gente ouvir os mandamentos, guardar, praticar, as bênçãos virão sobre nós e o que, irmão? E nos alcançarão. Então ele diz aqui, preste bem atenção, volta lá por favor, filho, obrigado. Obrigado. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ah, Israel, se me ouvisse. Aí veja só o que Deus fala. Versículo 9, por favor. Não haverá entre ti Deus o que, irmão? Alheio. Nem te prostrarás ante um Deus o que, irmão? Estranho. Versículo 10. Eu, o Senhor, teu Deus, te tirei da terra de quem, irmão? Do Egito. Abre bem a tua boca que eu te o que, irmão? Encherei. Tudo que Deus quer é nos encher. Tudo que Deus quer é nos capacitar. Tudo que Deus quer é nos dar as condições para a gente vencer. Em 1 de Pedro 5, versículo 9, aliás, versículo 10, ele declara que ele mesmo que vai nos aperfeiçoar, confirmar, fortificar e fortalecer. No versículo 11 ele diz, a ele seja a honra, a glória e o poderio para todo sempre. Amém, meus irmãos? Então a palavra do Senhor diz, obrigado meu amor, passa lá, isso. Não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. 10, por favor, quem parou? Isso. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, abre bem a tua boca e te encherei. Versículo 11. Mas o meu povo não quis o que, irmão? Ouvir a minha voz. Israel não o que, irmão? Não me quis. Olhe para você. Veja você. Veja se você está querendo a palavra ou não. Tem pessoas que dão prioridade a várias outras coisas. O meu ministério é dar uma prioridade à palavra de Deus. Pastor, o senhor não gosta de louvar? Quem não gosta de louvar, irmão? Quem não gosta de adorar a Deus? Deus habita no meio do que, irmão? Do louvor. Mas uma coisa que eu não faço é cortar aquilo que Jesus está dando a vocês, para eu poder fazer um louvor. Não vou fazer uma coisa disso. Se você analisar, Jesus pregava por horas e as pessoas não se cansavam. Quando a gente está envolvido com a palavra, uma palavra penetra em nós, a palavra nos sustenta. É só você lembrar de Moisés, 40 dias e 40 noites na presença de quem, irmão? De Deus. O alimento que Deus deu a Elias fez Elias caminhar 40 dias até o monte de quem, irmão? De Deus. Com a força daquela comida. É com a palavra, irmão, que você consegue vencer as distâncias para você chegar à presença de Deus. A palavra do Senhor diz aqui para nós, mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis. Versículo 12, pelo que eu os entreguei aos desejos do seu que, irmão? Coração. E aqui eu abro um parênteses para você. Aí você pode ir lá depois, não vai ser o nosso caso hoje, tá? É outra pregação. Você pode ir lá para Romanos capítulo 1, do versículo 18 por ali, até mais na frente, que você vai ver que essas pessoas que trocam o uso natural, né? Homem com homem, mulher com mulher, a pessoa que, numa linguagem alta, né? Para você entender, aquilo que é saída faz entrada. Irmão, foi feito para saída, né? Aquilo que é feito para você comer os alimentos, faz para você fazer outras coisas. Não, Deus fez cada coisa para cada coisa. A gente tem que abrir os olhos, irmãos. Leia lá Romanos 1, do versículo 18 em diante, 20, 24, 25, 26. Você vai ver lá o porquê estão acontecendo, né? Aos desejos do seu coração e andaram segundo os seus próprios conselhos. Versículo 13. Ah, se o meu povo me tivesse o que, irmão? Ouvido. Se Israel andasse nos meus o que, irmão? Caminhos. Olha o versículo 14, o que é que aconteceria? Ele declara, em breve eu abateria o que, irmão? Os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus o que, irmão? Adversários. Para pensar. Isso cumprir na nossa vida,
Quem vai ser os nossos inimigos? Quem vai ser o nosso adversário? Todos serão derrotados. O versículo 15, ele declara: os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o tempo deles seria o que, irmão? Eterno. Versículo 16, por favor. E eu, olha só que coisa maravilhosa, e eu o sustentaria com um trigo mais fino, aquilo que há de melhor, e o saciaria com o mel saído da onde? Eu faço uma pergunta para vocês: alguém já viu mel saindo da rocha? Pastor, não estou entendendo. Como é que Deus diz que vai tirar mel da rocha? Irmão, o impossível ao homem é possível o quê, irmão? Ou seja, em outras palavras, Deus declara para você que vai fazer o impossível pela sua vida. Mas, o que é que aconteceu? Israel não quis dar o que, irmão? Ouvidos. Por favor, olhe para você, se autoanalise, veja se você tem dado ouvidos à voz do Senhor. Ele quer ser o teu verdadeiro tesouro, Ele quer te sustentar, Ele quer suprir. Em Provérbios 3, versículo 13, 14, 15, ele declara para nós o seguinte, ele diz: bem-aventurado o homem que acha sabedoria. Quem é a sabedoria, meus irmãos? É o Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1,30, o Senhor Deus fez o Senhor Jesus para nós, justiça, sabedoria, santificação e redenção, tá? E o homem que adquire conhecimento tem que ser adquirido. Nós agora estamos adquirindo o que, irmão? Conhecimento. Eu e você estamos juntos. Tem coisa que eu programei aqui, está escrito, mas tem muita coisa que Deus não estava escrito, Ele estava me trazendo aqui o conhecimento no altar. E ele declara mais, tá? Versículo 14: porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de quê, irmão? De prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Versículo 15: mais preciosa é do que os rubis, e tudo que podes desejar não se pode comparar o que, irmão? A ela. Versículo 16: aumento de dias há na sua mão, que, irmão? Direita, na sua esquerda riquezas do que? E honra. 17: os seus caminhos são caminhos de que, irmão? De delícias, e todas as suas veredas de que? De paz. 18: é árvore de que, irmão? Da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos que a retêm. Então você mostra a ver aí que o nosso verdadeiro tesouro é o Senhor nosso Deus. Então a palavra do Senhor diz, o que é que está escrito lá em Provérbios 10, versículo 22? Provérbios 10, versículo 22 é bem claro: a bênção de quem? Do Senhor faz o que? Comigo e com você. É aqui, enriquece, e ele não acrescenta o que, irmão? Dores. A gente vê, tem muita gente enriquecida, cheio de transtorno na vida. Mas quem é de Deus, quem tem a prosperidade de Deus, a prosperidade de Deus, irmão, não traz dor, não traz dificuldade. A prosperidade de Deus é paz e alegria e amor no coração. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, no versículo 9, a palavra do Senhor diz, declara, e nós temos que ter bem clareza nisso, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo o que, irmão? Rico, por amor de vós se fez o que, irmão? Pobre, para que pela sua pobreza, o que é que Deus deseja de você? Que você enriqueça. O Senhor Deus, irmão, não quer nada de mal para você. O que você tem lutado, corrido atrás, se você aprender a inverter a situação, se você aprender a dar uma prioridade maior para o Senhor nosso Deus, você vai ver que não vai ser por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. As coisas naturalmente alcançarão você. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus,
todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Deuteronômio 28, versículo 1, fala sobre isso. Então você precisa ter esse entendimento, irmãos, que o Santo Espírito de Deus está pronto para abençoar você. Deus não quer o seu mal. Deus quer dar para você muito mais do que você pediu e muito mais do que você pensou. Agora, para isso, você precisa abrir o seu coração. Você precisa se entregar para Deus. Você precisa se colocar diante de Deus e buscar a face do Senhor. A palavra do Senhor diz aqui para nós, volta lá por favor, Jó 22, versículo 24. Jó 22, 24. Então amontoarás ouro como pó e ouro de Ofir, como pedra dos ribeiros. Versículo 25, como nós já vimos, né? E até o Todo-Poderoso te será por quê, irmão? Por ouro e por prata o quê? Amontoado. Então o seu verdadeiro tesouro está em se colocar. Em Provérbios 3, a gente estudou até o versículo 18, né? O versículo 19 e o versículo 20, ele diz para nós o seguinte, Provérbios 3, versículo 19 e versículo 20, tá? Ele diz para nós aqui o seguinte: o Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com o que, irmão? Com inteligência. 20. Pelo seu conhecimento se fenderam o que? Os abismos. Onde é que o diabo está? O diabo foi lançado aonde? No abismo. O abismo é fendido. A força do diabo é quebrada. E as nuvens vão o que, irmão? Destilar o que? Orvalho. Provérbios 24, versículo 3. É 23, 4. Deixa eu ver aqui. Provérbios 24, versículo 3. Isso. 24, 3. E depois 4. Com sabedoria, com Jesus, com a palavra, se edifica o que, irmão? A casa edificada. E com inteligência ela o que, irmão? Se firma. Versículo 4, por favor. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias, o que, irmão? Preciosas e deleitáveis. Tudo que você precisa. O versículo 5, por favor, versículo 5. Um varão sábio, o que é que ele passa a ser? É forte. O varão de conhecimento faz o que? Consolida a força. Amém, meus amados? A vida é feita de escolhas, meus irmãos. E a gente tem que refletir as nossas escolhas. Se a gente quer comunhão, se a gente quer de Deus, a gente precisa se entregar um pouco mais a Deus. A gente precisa, irmão, se colocar diante do Senhor, abrir o coração do Senhor. A gente viu aí, né, a situação que o mundo viveu, está vivendo. Que numa hora dessa, irmãos, somente Jesus, somente o poder dele para nos sustentar, somente ele para nos dar o vigor, a força, somente ele para nos fazer superar um momento desse difícil, somente ele, irmão, para nos fazer recomeçar como algumas pessoas estão recomeçando, né? Eu me lembro um amigo meu, doutor, né, conversando comigo, conversando com ele, e ele falando, né, que no tempo quando estava realmente a crise da pandemia, e ele dizia: pastor, eu não estou atendendo muita gente com problema do vírus, mas eu estou atendendo muita gente com problema na alma, muita gente porque de repente o chão da pessoa foi tirado. De repente a pessoa tinha um comércio, tinha uma vida aprumada e a fonte de renda esgotou. E a pessoa se viu dentro de casa, se viu obrigado as economias que tinha indo embora, né? Então é difícil, irmãos. Então a gente tem que abrir os olhos, irmão, e buscar a comunhão com Deus. O versículo 26. Preste bem atenção, por favor. Não, por favor, Jó 22, 26. Perdão. Jó 22, 26. Isso.
ele diz aqui: porque então te deleitarás em quem? No Todo-Poderoso. E levantarás o teu rosto para quem, irmão? Para Deus. Essa questão do prazer em Deus, o Salmo 37, versículo 4, fala sobre isso. O Salmo 37, versículo 4, a palavra do Senhor diz: deleita-te, ou se agrade também no Senhor, e o que é que vai acontecer? E Ele te concederá o que deseja o teu coração. Irmão, eu não sei o seu grau espiritual, não sei que experiência você já teve com Deus, tá? Mas essa palavra, eu posso dizer ela para você. Que teve coisa, meus irmãos, que eu desejei em pensamento. E Deus fez chegar isso para mim. E me mostrou que era Ele que estava fazendo aquilo chegar. Então é muito importante isso. Quando você deixa de fazer o seu querer, a sua vontade, o seu desejo, né? Eu sempre falo para os meus membros, né? Todo pastor quer ver a sua igreja abençoada com os membros, né? Mas às vezes vem pessoas de outras denominações: mas você está aqui por quê? Não, pastor, que teve um problema, porque não sei o quê. Mas é o Espírito Santo de Deus que está te trazendo. Por quê, irmão? Porque assim, cada igreja tem uma unção, cada pastor tem uma direção dada por quem, irmão? Por Deus. É a mesma coisa quando você vai ao médico. Dependendo do seu problema, você vai procurar aquele especialista. Então, quando nós somos de Deus, somos guiados pelo Espírito Santo, a gente tem que ser conduzido aonde Ele nos colocar. Já aconteceu comigo. Teve um tempo que eu achei que a Igreja da Graça estava toda errada. Eu quis sair da Igreja da Graça. A minha esposa, que na época era minha namorada, me entregou de bandeja ao nosso pastor. Meu pastor me deu uma surra de Bíblia. E depois eu fui aos pés de Jesus. É uma das experiências marcantes que eu tive com o Senhor Jesus. Como Ele se tivesse sentado do meu lado e foi me abrindo entendimento. Eu não conseguia ler 3 palavras da Bíblia que as lágrimas me inundavam. Era uma presença marcante, é uma experiência com Deus que você tem, né, que você não esquece. Aí eu paro para pensar: se eu tivesse saído, onde eu estaria? Eu permaneci. Ao longo dessa minha caminhada, há mais de 20 anos, né? Quantas almas eu já levei para Cristo? Quantas pessoas já foram batizadas pelo meu ministério? Quantas vidas foram curadas, libertas e abençoadas? Se eu não estivesse aqui, todas elas estariam nas minhas mãos, o sangue dela. Então você tem que ter cuidado, irmãos, para você estar onde o Espírito Santo de Deus está. O diabo tem enganado muita gente no nosso ministério. E Deus usou missionário, deveriam estar firmes, mas só que, como a nossa igreja, muitas vezes, né, é uma igreja meio acanhada, nós não temos o recurso, porque ninguém tem, irmãos, ninguém gasta os milhões que nós gastamos todos os meses para estar evangelizando o Brasil e o mundo. Tem muita igreja com um cofrezinho cheio, que pode fazer uma estrutura muito bacana, né? Mas a nossa prioridade, você vê, em plena pandemia, o missionário poderia se meter acomodado e tirar a programação. Não, já que eu tenho a Bandeirante, vou tirar a Rede TV, vou diminuir o programa, né? Lá no Rio Grande do Norte, o meu programa lá, o programa do pastor que ficou no meu lugar lá, é no SBT. Não, vou tirar esses programas do ar. Mas não. O que a gente viu foi ele adquirindo uma nova rádio lá em São Paulo, que pega toda São Paulo. Então, no lugar de diminuir, a gente tem aumentado, né? Isso é custo. Então, quando chega o final de mês, a gente fica tudo, é um clamor a Deus, é jejum, é oração, e liga para um e liga para outro: irmão, você pode ajudar, pode fazer uma oferta extra, né? Você para pensar, se todo o dinheiro que entrasse, a gente fizesse aqui na igreja, né? Cada catedral que nós não teríamos.
Mas não, a nossa prioridade é alcançar o mundo, é libertar as pessoas, é estar lá onde ninguém chega. Então a gente precisa entender, irmão, e vamos voltar aqui para a palavra. Você tem que estar onde o Espírito de Deus quer. Você tem que entender, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja do teu, o que, irmão? Coração. O versículo 5 é bem claro: entrega o teu caminho a quem? Ao Senhor, confia nele, e Ele tudo o que, irmão? Fará. Irmão, tudo que Deus quer é abençoar você. Deus é Pai. Todo pai quer fazer o melhor para os seus filhos. É isso que Deus quer fazer. Deus quer fazer o melhor para a sua vida. Se Ele não está conseguindo fazer, pode ter certeza, a culpa não é dele. É você como filho, não está dando a Ele as verdadeiras condições. E aí você que é papai, você que é mamãe, você sabe. Quando o filho te respeita e te obedece, você faz tudo por ele. Mas quando é um filho rebelde, você não deixa de amá-lo. Mas você não vai dar facilidades. Porque você sabe que é um filho rebelde. Você sabe que é um filho que muitas vezes vai se perder em caminhos que não deve o quê, irmão? Andar. Então a palavra do Senhor diz, vamos voltar lá, por favor. Jó 22, versículo 26. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso. Então você tem que sentir prazer em Deus. Você tem que buscar em Deus. Deus, me ajuda a sentir prazer no Senhor. Me ajude. Como é que eu sinto prazer em Deus, pastor? Quando eu venço a minha barreira da carne, da minha alma, do meu pensamento lógico, e eu entro no Espírito. Quando eu verdadeiramente entro na comunhão com Deus. E é você que tem que se dar a Deus. A palavra do Senhor é bem clara. Tiago 4, versículo 8. O que é que diz Tiago 4, versículo 8? Chegai-vos a quem? A Deus. E Ele se chegará a quem? A vós. Só depende de você. É você que tem que se chegar a Ele. Ele vai se chegar a você. Ele diz mais: limpai as mãos, o que? Pecadores. Por quê? A única coisa que separa você de Deus é o que, irmão? É o pecado. E vós de duplo ânimo purificai o que, irmão? O coração. O homem de Deus, a mulher de Deus não pode ser igual à onda do mar. Tem hora que vai, tem hora que volta. Tem hora que vai, tem hora que volta. Não. Quem é de Deus permanece na presença dele. Amém, meus irmãos? Voltando lá, por favor. Jó 22, versículo 26. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para quem, irmão? Para Deus. Você vai levantar a tua face para Deus. Você vai buscar a comunhão com Deus. Você vai se chegar verdadeiramente a Deus. Você vai abrir o coração para o Senhor. Versículo 27, ele declara: tu orarás a quem, irmão? A Ele. E Ele o que, irmão? Te ouvirá. E pagarás o que, queridos? Os teus votos. Então você vai estar verdadeiramente numa comunhão sincera, verdadeira com o Senhor. Você vai estar voltado para Deus, para que você possa desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem para dar. Irmãos, a palavra do Senhor diz, deixa eu trazer para vocês aqui, Marcos 11, 24. Por isso vos digo, que tudo o que pedides, orando, crede, que o recebereis e o que, irmão? E tê-lo-eis. É você que tem que acreditar, é você que tem que crer. Você não pode duvidar da sua oração. Você não pode deixar de crer que Deus está contigo, que Ele é com você. Então ele diz aqui, volta lá por favor, tu orarás a Ele, tu orarás a Ele e Ele te ouvirá. Quando a gente ouve, quando a gente ora, Ele ouve. O princípio é o mesmo, Jeremias 33, 3, estão lembrados? Clama a mim e responder-te-ei. Ora, você não responde ninguém se não tiver o que, irmão? Ouvido. Você só responde quando você o que, irmão? Ouve. Sim ou não? Então,
clama a mim e responder-te-ei. Então ele diz para nós, voltando lá por favor, 22, versículo 27, tu orarás a ele e ele te ouvirá. Então o que mais Deus quer é ouvir você, é abrir o coração para ele. Agora, vamos lá, o que é que a palavra de Deus declara? Mateus 22, versículo 29, presta bem atenção para que o diabo não consiga enganar você. Jesus, porém, respondendo, disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o quê? Nem o poder de Deus. Amém? João 5, 29. Não, espera aí. Calma que agora eu errei. Só um minuto. É João 9, 31, por favor. João 9, 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a quem? A pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua o quê, irmão? A vontade, a esse ouve. Olhe para você. Você está fazendo qual vontade? A vontade da sua carne? A vontade do seu eu? Como é que você está? Ou você faz a vontade de Deus? Como eu falei para vocês, um dia eu pensei em sair, mas o Espírito de Deus me quis aqui, e eis-me aqui. Então você tem que fazer as coisas, irmão, não como você acha ou pensa, mas conforme a direção, o impulso que o Espírito Santo de Deus te dá, a direção que Deus te dá. Às vezes você está em casa e você sente aquele desejo de vir no culto, e muitas vezes você não vem. Mas por que não vem? Porque o seu eu é mais forte do que o impulso de Deus. O nosso principal adversário, irmão, é o nosso eu. O diabo já está derrotado. O diabo, ele vai alimentar o nosso eu. Ele vai alimentar as nossas fraquezas. E a gente precisa entender isso, irmãos. Deus está pronto para nos ajudar. Então, volta lá, por favor. Deixa eu, Jó 22, versículo 27. Tu orarás a ele e ele te ouvirá, e pagarás o que, irmão? Os teus votos. Versículo 28. Determinando tu algum negócio, certear o que, irmão? Firme. Irmãos, o que é que Deus colocou no teu coração? Qual a orientação de Deus para você? O que é que Deus quer para você? Fica firme. Não muda. Fica na comunhão com Deus, fica na certeza da vitória. As bênçãos virão sobre você e te alcançará. Então, determinando tu algum negócio, certear firme. E a luz brilhará em que, irmão? Em teus caminhos. É só você lembrar, deixa eu dar para vocês o exemplo de Marcos 1, versículo 25. Marcos 1, 25. Bota no 23, por favor. 23. Na sinagoga tinha um homem com um espírito que, irmão? Imundo. No versículo 25, Jesus fez o que todos nós temos que fazer. Repreendeu Jesus dizendo: cala-te o que, irmão? E sai dele. Versículo 26. Então o espírito imundo fez o que? Agitou e clamando com o que, irmão? Com grande voz. É nesse momento, irmão, que a gente ora, que a gente coloca a situação diante de Deus, e no lugar da coisa melhorar, a coisa piora. Eu creio que muitos de vocês já passaram por essa situação. É uma batalha espiritual, é uma guerra espiritual que nós estamos envolvidos. Tem muito cristão que não entende desse jeito e está sucumbindo e não consegue ter vitória. Ela tem umas meias vitórias, vitórias parciais, mas nunca uma vitória total. Por quê? Porque ela não entende a nuance da luta, da guerra espiritual.
Então aqui nós estamos vendo o próprio Senhor Jesus. Então o inimigo agitou, o inimigo clamou com grande o quê, irmão? Com grande voz. Mas Jesus ficou o quê, irmão? Firme. Jesus nos dá um exemplo. Apesar do mal agitar e o do mal clamar, o que é que aconteceu com o mal? Ele o quê, irmão? Ele saiu. Amém? Mas por que ele saiu? Porque Jesus não retrocedeu. Jesus continuou o quê, irmão? Firme. O que é que a Bíblia fala sobre isso? Vamos lá para Hebreus 10, carta aos Hebreus, capítulo 10. Deixa eu ver aqui o versículo correto para dar para vocês, tá? Hebreus 10, versículo 35. Hebreus 10, 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado o que, irmão? Galardão. Versículo 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de que, irmão? De Deus, possa alcançar a promessa. Agora veja só, você tem que fazer a vontade de quem, irmão? De Deus. Versículo 37. Porque ainda, aqui é um português arcaico, né? Um pouquinho, é um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Versículo 38, que é que ele declara? Mas o justo virá de quê, irmão? Da fé. E se ele o que, irmão? Recuar, o que é que vai acontecer? A minha alma, a alma de Deus, o pensamento de Deus, não tem prazer em quem, irmão? Nele. Versículo 39, Deus pede: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para o que, irmão? Mas daqueles que creem para a conservação de que, irmão? Da alma. Então, diante da situação, você não pode recuar, você tem que ficar firme. Você tem que ficar olhando para o autor e consumador da sua o que, irmão? Fé. Você tem que ficar acreditando. Voltando lá a Marcos 1, versículo 25, versículo 26, deixa eu deixar esse exemplo do próprio Senhor Jesus bem claro na mente de vocês. Jesus repreendeu o espírito maligno que estava no homem, mandando ele se calar e sair do homem. Versículo 26. Então o espírito imundo começou a agitar no homem, começou a clamar com grande o que, irmão? Voz, começou a dar escândalo, começou a falar coisas que não deveria, mas só que depois de algum tempo, ele o que, irmão? Ele saiu. Então, quando nós ficamos firmes, não retrocedemos, o milagre sempre o que, irmão? Acontece. Hebreus 10, 38, falou e fala o que? Hebreus 10, 38. Mas o justo virá de que, irmão? Da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer dele. Irmão, nós temos que andar por fé. Nós temos que acreditar naquilo que nós fazemos. Nós temos que acreditar no Deus que nós servimos. A palavra do Senhor declara para nós, vamos voltar lá, 28, determinando tu algum negócio, ser-te-á o que, irmão? Firme. E a luz, quem é a luz? Quem é a luz? João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em quê? Em trevas. Amém, irmãos? E a luz brilhará em teus caminhos. Aonde você for, a direção que Deus te der, a luz de Deus vai brilhar. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Une-se a Deus, irmãos. Esteja unido com Deus. Não deixe o diabo enganar você. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Deus que é Criador dos céus, Deus que é Criador da terra, Deus que é Criador deste imenso universo. Meu Pai, diante do Senhor, coloca a vida desses meus amados irmãos em Cristo, todos que estão aqui na igreja e todos que estão acompanhando, meu Pai, pelas mídias digitais. E eu peço, Santo Espírito de Deus, flua na vida deste povo, manifesta, Jesus, o teu poder com essas pessoas. Olha para a vida desse homem, olha para a vida dessa mulher, olha para a vida deste povo, meu Pai, que busca a tua face, que abre o coração para o Senhor,
e que diz: meu Deus, eu preciso da tua ajuda. Essas pessoas, meu Pai, estão aqui diante do Senhor. Essas pessoas estão aqui diante do teu santo poder. Essas pessoas estão aqui, Pai, diante daquele que é Deus, diante daquele que é todo-poderoso, diante daquele que é único, diante daquele que é verdadeiro. Senhor, Pai, Pai amado, Pai querido, Deus único, Deus verdadeiro, ajuda este povo, Pai. Ajuda essas pessoas, meu Deus, a desfrutar do teu poder, a desfrutar da tua unção, a desfrutar da glória do Senhor, da luz do Senhor, da plenitude do teu Espírito, da unção verdadeira. Meu Deus, meu Pai, diante do Senhor, meu Deus, eu coloco essas vidas. Diante do Senhor, meu Pai, eu coloco essas pessoas e eu peço, Santo Espírito de Deus, venha fluindo, meu Pai, sobre essas vidas. Santo Espírito de Deus, venha fluindo sobre este povo, meu Pai, que busca o Senhor, que abre o coração diante da tua presença. Meu Deus, eu uno a minha fé com a fé deste homem, eu uno a minha fé com a fé dessa mulher, para determinar e exigir a saída de todo mal. Tudo aquilo que tem se levantado na vida deste homem, tudo aquilo que tem se levantado na vida dessa mulher, tudo aquilo que tem vindo para roubar, para matar, para destruir, que caia por terra agora, que seja completamente repreendido, que seja completamente amarrado, que seja completamente desligado, quebrado e paralisado. Que o Senhor possa, meu Pai, no nome de Jesus, libertar essas almas, abençoar essas vidas, fazer deste povo um povo vencedor, fazer deste povo um povo, meu Pai, que desfrute da vida abundante que só o Senhor tem para dar. Tu és Deus, Tu és único, Tu és verdadeiro. Então, meu Deus, eu te peço, passa com a unção de cura, com a unção de libertação. Meu Deus, este povo está unido com o Senhor. Durante 3 semanas nós estudamos a união com Deus, e a união com o Senhor só nos traz coisas boas. A união com o Senhor só nos traz vitória. A união com o Senhor só nos faz mais do que vencedor. A tua palavra diz, meu Deus, que se nós nos unirmos a ti, nós vamos ter paz e o bem sobrevirá sobre nós. Então nos ajude a nos unir sempre contigo, para que nós tenhamos paz, para que o bem venha sobre nós, para que o Senhor seja o nosso verdadeiro tesouro, para que nós possamos orar ao Senhor e o Senhor vai nos ouvir, e nós vamos cumprir os nossos votos, e nós vamos estar firmes na tua presença. Meu Deus, eu repreendo, eu amarro, eu acorrento, eu desligo, eu quebro, eu paraliso, eu neutralizo toda e qualquer obra do diabo. Eu determino que todo mal que houver na vida desse homem, na vida dessa mulher, toda obra do inferno, toda ação de Satanás, todo o poder das trevas que houver sobre influenciando esse homem, essa mulher, os seus familiares, meu Deus, que caia por terra. Esse vírus, bactérias, germes, fungos, essa opressão, essa depressão, essa pessoa não tem dormido uma noite em paz, ela não tem tido, meu Pai, paz. Eu repreendo toda ação do mal, eu desligo toda e qualquer ação de Satanás, eu paraliso toda e qualquer obra do diabo, eu determino que tudo aquilo que se levanta para roubar, matar e destruir, na vida e na família desse homem, dessa mulher, toda a ação do mal, em o nome de Jesus, saiam e não volte nunca mais, em o nome de Jesus. Que todos digam amém e graças a Deus. Por favor, pode sentar. Me dê 2 minutinhos, deixa eu me despedir do pessoal de casa, que eu quero continuar com vocês aqui na igreja um pouco mais, tá? Meus amados, vocês que estão aí pelas mídias digitais, eu vou te dar o CNPJ da igreja, é o 3902-803
000100, Igreja Internacional da Graça de Deus. As contas do Bradesco é o 3378 51238 dígito 9, é o Bradesco. As contas do Banco do Brasil é a agência 0472 e 56098 dígito 7, e a Caixa Econômica, a agência é 0221 e a conta corrente é a 772627 dígito 5. O Itaú, a agência é 0406 e 76526 dígito 3 é a conta corrente. O Santander, a agência é 3795 e a conta corrente é 013 002392 dígito 4. Fica aí gravado, depois você, quando terminar esse vídeo, ele vai estar à disposição, aí você põe lá para o final, dá uma pausa e você anota todas elas, né, que você deseja. Na lotérica você pode fazer nesta segunda-feira em diante, o convênio é o 3091 2065, 3091 2065, e vai para a conta do Show da Fé, o convênio sanista, tá? Fazendo isso, você pega os nossos recibos e você manda para o nosso WhatsApp 81 30 90 3300,